Olá, pessoal! Ar. Ar is often translated into air. But what would you do if somebody said, estou sem ar? Estou com falta de ar. In today's lesson, you will learn some other uses the word ar has in Brazilian Portuguese. If you're new to our channel, I invite you to subscribe and catch up on the lessons you have missed. Ar. Ar means the air. Yeah, this mixture of gases that surrounds us and that we breathe. Ar. Examples. Vou passar um fim de semana no campo. Preciso de ar fresco. I need to get some fresh air. Preciso de ar fresco. O ar está com cheiro de grama. O ar está com cheiro de grama. In Brazil, we also use the word ar when shortening ar-condicionado, air conditioner. Ar. Hoje a temperatura está ótima. Não preciso ligar o ar-condicionado. Ou não preciso ligar o ar. Não preciso ligar o ar. Ontem dormi com o ar ligado. Ontem dormi com o ar ligado. Mas hoje não vou precisar ligar o ar. Mas hoje não vou precisar ligar o ar. Next. The combination ao ar livre is used in the sense of in the open air, outdoors, ao ar livre. For example, whenever possible, he does outdoor activities. Sempre que possível, ele faz atividades ao ar livre. Sempre que possível, ele faz atividades ao ar livre. Ele gosta de correr ao ar livre. Ele gosta de fazer piquenique ao ar livre. Nos fins de semana, ele vai a eventos ao ar livre. Nos fins de semana, ele vai a eventos ao ar livre. Moving on. We also use the word ar when referring to someone's manner or appearance. He had a slight air of menace, which I found unsettling. Ele tinha um leve ar ameaçador que achei perturbador. Ele tinha um leve ar ameaçador que eu achei perturbador. He looked at me with an air of accusation. Ele me olhou com ar de acusação. Ele me olhou com ar de acusação. Let's move on to another set of examples. This place looks familiar. Este lugar tem um ar familiar. Este lugar tem um ar familiar. Aquela pizzaria tem um ar acolhedor. Aquela pizzaria tem um ar acolhedor. Aquela casa abandonada tem um ar misterioso. Aquela casa abandonada tem um ar misterioso. A biblioteca antiga tem um ar nostálgico. A biblioteca antiga tem um ar nostálgico. Aquele restaurante novo tem um ar sofisticado e moderno. Aquele restaurante novo tem um ar sofisticado e moderno. Este jardim tem um ar tranquilo e relaxante. Let's see other uses. Alguém pode fechar a janela? Tá entrando uma corrente de ar. There's a draft. A draft coming in. Tá entrando uma corrente de ar. Alguém pode fechar a janela? Tá entrando uma corrente de ar. Alguém pode abrir a janela? Estou sem ar. I'm feeling short of breath. Estou sem ar. Estou com falta de ar. I'm feeling short of breath. Estou sem ar. Estou com falta de ar. Yes, falta means lack. So when you are
feeling short of breath, you can say estou sem ar, estou com falta de ar. Alguém pode abrir a janela? Estou sem ar, estou com falta de ar. Obrigada. Moving on. No ar. No ar means in the air. Use no ar when you feel that something is happening or about to happen, as love's in the air. O amor está no ar. No ar also means up in the air, when a matter is uncertain because other things must be decided first. He just proposed to her, not to me. He just proposed, but her answer is still up in the air. A resposta dela ainda está no ar. Será que o destino do relacionamento deles está no ar? Será que o destino do relacionamento deles está no ar? Será que, by the way, será que is one of those expressions you must know if you want to sound like a Brazilian. Link to the lesson is in the box below. Será que o destino do relacionamento deles está no ar? No ar is also used when something is implied. Something is there, but everyone can notice it, yeah? No ar. Eu acho lindo o casamento no campo, na praia. Ela deixou no ar, so it's implied. Ela deixou no ar que prefere se casar ao ar livre. Ela deixou no ar que prefere se casar ao ar livre. Mas deve ser um grande problema quando chove. Ele deixou no ar que prefere se casar em um lugar fechado. Ele deixou no ar que prefere se casar em um lugar fechado. Moving on. Wow, why the long face? Why is he angry? Por que você está com ar de poucos amigos? Yeah, this is the expression. Ar de poucos amigos. You can also use cara de poucos amigos. Por que você está com ar de poucos amigos? Por que você está com cara de poucos amigos? Meu noivado foi pelos ares. Oh no, his engagement is over. It was blown to bits. O noivado dele foi pelos ares. O noivado dele foi pelos ares. We can use ir pelos ares figuratively when a plan, a project won't be carried out, or when something literally is blown into pieces. O noivado dele foi pelos ares. Seus planos de se casar foram pelos ares. Ready for the tip of the day, but before, if you find the lesson useful, give it a like. In English, er is a noun and a verb, but in Portuguese, ar is a noun and a noun only. So if you think of er as a verb in English, you will not find an equivalent verb in Portuguese. You'll have to express that idea in another way. For example, the game will be aired at 7 p.m. O jogo vai ao ar às 7 da noite. O jogo vai ao ar às 7 da noite. O jogo será transmitido às 7 da noite. Another example. Why are you airing me? Por que você está me ignorando? Por que você está me ignorando? Another example. I'll air my opinion whether you want to listen to it or not. Vou expor minha opinião, quer você queira ouvir ou não. Vou expor minha opinião, quer você queira ouvir ou não. Okay, I'll air what I think later. Vou expor o que penso depois.
Well, in Portuguese, we do have two verbs related to the word ar that are used in very specific contexts. For example, aerar. Aerar. Aerar means to aerate. Yes, to allow air to act on something. Sentences. Qual é a forma mais fácil de aerar o vinho? Qual é a forma mais fácil de aerar o vinho? Por que é importante aerar a massa do bolo? Por que é importante aerar a massa do bolo? Another verb is arejar. Arejar, which means to expose to fresh air, to ventilate. Deixe a janela aberta para arejar o quarto. Deixe a janela aberta para arejar o quarto. Abra a janela e deixe a cozinha arejar. Abra a janela e deixe a cozinha arejar. But we do not have ar as a verb. By the way, did you know that Portuguese has a few verbs that have no equivalent in English? Oh, you didn't? Watch that lesson and learn a few interesting verbs that Portuguese has and English doesn't. Thanks for watching another class and see you next time. Até a próxima. Tchau!